Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu estou ótimo. Hoje, dia 30 de março de 2021, vamos estar iniciando mais uma aula. Hoje nós vamos iniciar na NR 18. Nós vamos estar falando sobre condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Então nós vamos falar de algumas normas aqui estabelecidas para a indústria de construção. Nós vamos aprender tudo sobre essas normas estabelecidas, todas as portarias estabelecidas, né, para as condições de trabalho na indústria de construção. Então nós temos o nosso sumário, vamos estar passando aqui para a gente poder já dar início à nossa aula de hoje. Bom, nós vamos começar aqui em 18.1, objetivo e campo de aplicação. Esta norma regulamentadora, NR, estabelece diretrizes e ordens administrativas de planejamento de organização, que objetivam a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho da indústria da construção. Aí nós temos aqui 18.1.2, considere-se atividades da indústria da construção as constantes no quadro 1, código da atividade específica da NR4, serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, e as atividades e serviços de demolição, reparo, pintura, limpeza e manutenção de edifícios em geral, de qualquer número de pavimentos ou tipo de construção, inclusive manutenção de obras de urbanização e paisagismo, alterado aqui pela portaria número 63, dia 28 de dezembro de 1998. Vamos lá, vamos dando continuidade. Aqui nós temos na 18.2 uma comunicação prévia. É obrigatória a comunicação uma delegacia regional do trabalho antes do início das atividades das seguintes informações. Comunicação prévia. Tem que ser comunicado então aí a delegacia regional do trabalho antes do início das atividades as seguintes informações: endereço correto da obra, endereço correto e qualificação do contratante, empregador ou condomínio, tipo de obra que será feita, datas previstas do início e conclusão da obra, número máximo previsto de trabalhadores na obra. Então, todas essas informações devem ser, então, passadas, né? É obrigatório ser passado para a Delegação Regional do Trabalho antes do início da obra. Se não fizer esse procedimento, corre um grande risco de receber uma multa e paralisar a obra no meio do caminho. Programas e condições de meio ambiente de trabalho na indústria da construção, que nós citamos aqui como PCMAT. São obrigatórios a elaboração e cumprimento, né, desse programa nos estabelecimentos de 20 trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos dessa NR e outros dispositivos complementares da segurança. Então, esse programa de condições em meio ambiente de trabalho na indústria da construção é obrigatório a partir de 20 funcionários. Então, se for menos que isso, não há essa obrigatoriedade.
Deve contemplar as exigências contidas na NR9, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Nós temos aqui também, o programa deve ser mantido em estabelecimento à disposição do órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego, alterado pela portaria aqui número 296 de 16 de dezembro de 2011. Deve ser elaborado por um profissional legalmente habilitado na área de segurança do trabalho, alterado aqui pela portaria 296, 16 de dezembro de 2011. A importância, do PCMAT nos estabelecimentos é de responsabilidade do empregador ou condomínio. Integram o PCMAT alterado pela portaria 296, 16 de dezembro de 2011. Aí nós temos aqui alguns itens que integram a essa portaria. Memorial sobre condições e meio ambiente de trabalho nas atividades e operações, levando-se em consideração riscos de acidentes e de doença do trabalho de suas respectivas medidas preventivas. Projeto de execução das proteções coletivas de conformidade com as etapas de execução da obra. Especificação técnica das proteções coletivas e individuais a serem utilizadas. Cronograma de implementação das medidas preventivas definidas no PCMAT em conformidade com a etapa de execução da obra, alterado pela portaria 296, 16 de dezembro de 2011. Nós temos ainda o layout inicial e atualização do canteiro de obras e ou frente de trabalho, contemplando inclusive previsões de dimensionamento das áreas de vigência, alterado aí pela portaria 296, 16 de dezembro de 2011. Nós temos aqui a programa educativo contemplando a temática de prevenção de acidentes e doenças do trabalho como sua carga horária. Beleza, vamos passar aqui para 18.4. Nós vamos aqui falar sobre área de vigência. 18.4.1. O canteiro de obras deve dispor de instalações sanitárias, vestiários, alojamento, local de refeições, cozinha, quando houver preparo de refeições, lavanderia, área de lazer, ambulatório quando se tratar de frente de trabalho com 50 ou mais trabalhadores. Então, sobre a área de vigência, sobre o canteiro de obras aqui, ele deve dispor desses itens citados. E se precisar, no caso aqui de laboratório, tem que ser acima de 50 funcionários para ter um ambulatório de primeiros socorros. Aí nós temos aqui o cumprimento disposto nas alíneas C, F e G é obrigatório nos casos onde houver trabalhadores alojados. Quer dizer, aqui no caso C, alojamento, F, nós temos lavanderia e G, área de lazer. Isso no caso onde houver necessidade de fazer esse alojamento. Aí nós temos aqui, áreas de vigência devem ser mantidas em perfeito estado de conservação, higiene e limpeza. Aí nós vamos falar aqui um pouquinho também sobre instalações sanitárias. Entende-se como instalações sanitárias no local destinada ao anseio corporal ou ao atendimento das necessidades fisiológicas de execução. É proibida a utilização das instalações sanitárias para outros fins que não aqueles previstos no subitem. As instalações sanitárias devem ser mantidas em perfeito estado de conservação e higiene, ter portas de acesso
que impeçam o devassamento a ser construída de modo a manter o resguardo conveniente. Letra C. Ter paredes de material resistente e lavável, podendo ser de madeira. Ter piso impermeáveis, laváveis e de acabamento antiderrapante. Não se ligar diretamente com os locais de destino das refeições. Ser independente para homens e mulheres quando necessário. Ter ventilação e iluminação adequada. Ter instalações elétricas adequadas e protegidas. Ter pé direito mínimo de 2,5 metros, 2,50 metros, respeitando-se o que é determinado ao Código de Obras do município da obra. Estar situados nos locais de fácil e seguro acesso, não sendo permitido um deslocamento superior a 150 metros do ponto de trabalho aos gabinetes sanitários, mictórios e lavatórios. Aí nós temos aqui sobre os lavatórios. O lavatório devem ser individual ou coletivo, tipo de calha, possuir torneira de metal ou de plástico, ficar em uma altura de 90 centímetros aqui, ser ligado diretamente à rede de esgoto quando houver, ter revestimento terno de material liso, impermeável e lavável, ter espaçamento mínimo entre as torneiras de 60 centímetros quanto coletivos, dispor de recipiente para coleta de papéis usados. Aí nós temos sobre os vasos. O local destinado aos vasos sanitários, gabinete sanitário, deve ter área mínima de 1 metro quadrado, ser provido de porta com trinco interno, a borda inferior de no máximo 15 centímetros de altura e ter divisórias com altura mínima de 1,80 m. Ter recipiente com tampa para depósito de papéis usados, sendo obrigatório o fornecimento de papel higiênico. Aí nós temos os mictórios. Os mictórios devem ser individual ou coletivo, os mictórios devem ser individual ou coletivo, tipo de calha, ter revestimento inteiro material liso, impermeável e lavável, ser providos de descarga provocada ou automática, ficar em uma altura máxima de 50 centímetros do piso e ser ligado diretamente à rede de esgoto ou fossa séptica quando em posição de sifão hidráulicos. Bom, pessoal, hoje nós vamos concluir por aqui. Espero vocês aí na próxima aula. Desejo a vocês aí uma boa aula. Caso vocês tenham alguma dúvida a respeito das atividades que já está disponível na plataforma, eu estou à disposição para ajudar vocês. Um grande abraço e bons estudos!